Aconteceu a operação policial lá no Rio de Janeiro e se você acompanhou todas as notícias que já foram veiculadas na internet ou até na TV aberta a respeito desse assunto, você já sabe basicamente o resultado dessa operação. Muita gente morreu, muitas pessoas foram presas também, mas eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre algo um pouco mais profundo relacionado a essa operação. Porque a Raquel Sherazade, lembra dela, aquela jornalista? Então, ela fez um vídeo bem polêmico, colocou no seu canal do YouTube. Eu quero assistir esse vídeo junto com vocês e trazer alguns comentários. Porque esse tipo de assunto traz uma discussão muito importante no que diz respeito à segurança pública, direito à vida, poder das autoridades policiais, enfim, tem vários assuntos para discutirmos a respeito desse caso. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta de direitos, se você gosta de discussões jurídicas, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque toda semana eu trago conteúdo jurídico para você. Agora, sem qualquer tipo de enrolação, eu quero assistir junto com vocês o vídeo da Raquel Sherazade e eu vou parando o vídeo onde eu acho interessante para fazer alguns comentários sobre o assunto que ela falou ali. Quer ver? Presta atenção. E esse é o vídeo, tá? Ele foi publicado há 2 dias atrás, tem 16 mil visualizações e o nome do vídeo é apenas opinião. Vamos ver o que ela fala a respeito desse caso, olha só. Eu não tô entendendo por que algumas pessoas estão comemorando essa desastrosa operação policial no Rio de Janeiro, que terminou com a morte de 64 pessoas. Pera aí que tem mais. A conta dos mortos aumentou bastante depois desse comunicado dela aqui. Muita gente morreu mesmo nessa operação. A polícia entrou nos complexos do Alemão e da Penha para cumprir 100 mandados de prisão, não para cometer 60 execuções. Exato, foi isso que aconteceu mesmo. A polícia entrou lá para cumprir os mandados de prisão. E os criminosos, de livre e espontânea vontade, se entregaram à polícia e foram presos. Não foi isso que aconteceu? Pai! Pega, menor! Pega, menor! Amassa! Nem chegou na padaria ainda. Meu mano Tom, faixa preta, aí liga, filhão. Desce, filhão, a cúpula do CV. Ou não, ou eles responderam a essa visita da polícia com um tiro de fuzil. Nessas imagens exclusivas feitas pela inteligência da polícia, a que o Fantástico teve acesso, é possível ver que os bandidos estavam fortemente armados, esperando os agentes no alto do morro. Você que acompanhou as notícias aí, responde pra mim, o que aconteceu lá, hein? 60 mortos pelo governo do Rio hoje, não tem como a gente colocá-los todos na vala comum do crime. Seria até fácil justificar, né, para algumas pessoas, mas são 60 criminosos mesmo? E que crimes eles cometeram? Se cometeram esses crimes, foram julgados, condenados pela justiça? E ainda que fossem julgados e condenados, onde é que está escrito na lei brasileira que o Estado tem o direito de matar pessoas? Ah não, peraí, ela fez essa pergunta, eu vou ter que responder, né? Onde que está escrito na lei brasileira que o Estado tem o direito de matar pessoas? Vou ter que responder essa pergunta de uma forma técnica para que você entenda toda a discussão jurídica que envolve esse assunto, tá? Porque aqui reside uma colisão central entre o direito à vida, que todos têm, e o poder e dever do Estado de garantir a vida de outras pessoas e até mesmo a ordem pública. Então vamos lá, eu quero responder essa pergunta de forma simples para esclarecer essas questões jurídicas para você. O artigo 5º da Constituição Federal, no seu caput, diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade nos termos dessa Constituição. Não é isso que diz? E dentre os direitos fundamentais que eu listei para você, que estão previstos lá no artigo 5º caput da Constituição Federal, está o direito à vida. E isso é uma garantia irrenunciável. Todos nós sabemos disso, né? E o Estado, ele tem o dever positivo de agir sempre em prol da garantia da vida das pessoas, independentemente se são criminosos, se não são criminosos, enfim, todos os cidadãos brasileiros e até mesmo os estrangeiros que passam por aqui têm a garantia do direito à vida com previsão constitucional. Isso você já sabe, isso todo mundo sabe. Mas a pergunta nesse caso tem que ser a seguinte: e a pessoa que ameaça letalmente a vida de outras pessoas? Essa pessoa, ela também tem direito à vida? Seu esculacho, então, seu esculacho, o bagulho é papo de homem. Já é. Vem, rapaziada, pode vir. E é óbvio que sim, ela também tem direito à vida, porque a Constituição, no caput do artigo 5º, diz que todos são iguais perante a lei, todos têm direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade nos termos dessa Constituição. Então sim, essa pessoa que ameaça a vida de outras pessoas também tem o seu direito à vida preservado e deve ser garantido pelo Estado. E não só isso, mas o artigo 144 dessa mesma Constituição atribui às polícias civis e militares a função de preservar a vida das pessoas, preservando assim a ordem pública, todo o
patrimônio, enfim, isso é atribuição da polícia. Ou seja, o Estado, ele detém o monopólio da força e tem o dever jurídico de intervir em qualquer situação justamente para proteger a vida, que inclui necessariamente, em alguns casos, até mesmo o uso da força, e o uso da força letal até. Então vamos lá, vamos raciocinar com um pouco de frieza pra gente conseguir entender esse caso de uma forma mais racional. Se em uma operação policial, como essa que nós assistimos, que aconteceu agora há pouco no Rio de Janeiro, um criminoso é encontrado portando fuzil e atirando contra os agentes do Estado, contra a polícia, qual seria a única maneira do Estado preservar a vida nesse caso? O que você acha que o Estado deve fazer nessa situação? A resposta a essa pergunta é muito simples: neutralizar a ameaça. É isso que o Estado tem que fazer, neutralizar a ameaça. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: se morreu lá no Rio de Janeiro, nessa operação, um criminoso portando fuzil e atirando contra a polícia, fez muito bem o policial quando deteve alguém que atentava contra a vida de outras pessoas e também atentava contra a ordem pública ali na região. Fez bem o policial, sim. Porque se não for feito dessa maneira, eu quero fazer essa pergunta pra você ao longo desse vídeo: qual seria a outra maneira possível de se garantir a vida, se não eliminando aquele que atenta contra a vida? É isso que eu quero te perguntar, e é isso que eu quero que você responda aqui nos comentários. Ou seja, o que eu quero dizer pra vocês é que nesse caso, o policial não está agindo no sentido de matar pessoas, mas sim no sentido de cessar uma eminente e injusta agressão letal por parte de criminosos. Eu digo que essa conduta do policial, que resultou na morte de um criminoso, encontra amparo legal em duas excludentes de ilicitudes previstas no Código Penal brasileiro. Isso faz com que essa atitude policial, que acabou eliminando um criminoso, se torne totalmente legal diante da nossa legislação, porque o policial estava ali cumprindo um dever, no estrito cumprimento de um dever legal, artigo 23, inciso 3 do Código Penal, quando ele vai em uma operação cumprir um mandado de prisão, e também age em legítima defesa, de acordo com o artigo 25 do Código Penal, quando esse mesmo policial reage a uma agressão por parte do criminoso, agressão essa atual, iminente, grave e também letal, usando os meios necessários para isso. E quais são os meios necessários que a polícia deve aplicar para cessar uma injusta agressão e até mesmo letal por parte do criminoso? Eu vou fazer essa pergunta para você ao longo de todo esse vídeo para te fazer pensar quais seriam as opções, quais são as outras alternativas que a polícia tem. Eu quero muito que você responda essa pergunta aqui nos comentários. Quais são os meios necessários que o policial tem à sua disposição para defender a sua vida e de seus colegas quando é recebido a tiros de fuzil no cumprimento de mandados de prisão? Enfim, pessoal, eu quero responder aqui a pergunta feita pela jornalista. Ela pergunta o seguinte: onde na lei brasileira está escrito que o Estado tem o direito, tem o poder de matar pessoas? Essa foi a pergunta feita por ela. E a resposta é muito simples e técnica até. A lei autoriza o uso de meios necessários por parte da força policial para vencer a resistência armada. Sim, a lei traz essa autorização. E novamente, qual seria o meio necessário que você tem como opção para ser usado em casos como esse? Se não for o ataque, a investida imediata contra essa injusta agressão? Será que resolveria entregar flores, livros, poemas como opção, oferecido muitas das vezes pelo pessoal da esquerda? Se o policial vai cumprir um mandado de prisão em uma área, em um território dominado pelo crime organizado e é recebido a tiros de fuzil, quais são os meios necessários para vencer essa resistência? Pelo amor de Deus, se vocês têm aí alguma fórmula mágica, alguma solução miraculosa, informa aqui nos comentários que eu quero muito saber como resolver essa situação da melhor forma possível. Enfim, para continuar respondendo aqui a pergunta feita pela jornalista, o artigo 192 do Código de Processo Penal diz o seguinte, presta atenção: se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência. Não é isso que diz o Código de Processo Penal? Ou seja, se houver resistência à prisão ou ao cumprimento de uma determinação judicial, como foi o caso, mandado de prisão, o executor dessa medida, a autoridade policial, pode usar os meios necessários para vencer essa resistência. Existe então uma autorização legal? Para responder a pergunta da jornalista, aqui está o dispositivo que autoriza o Estado a, entre aspas, matar pessoas, resultante de uma resistência armada por parte do crime organizado. Então, mais uma vez, eu pergunto para vocês: se a polícia vai cumprir um mandado de prisão em uma área dominada pelo crime organizado e é recebida a tiros de fuzil, Aos cria, porra!
Qual seria o meio necessário que o policial poderia usar para se defender, defender a corporação e cumprir a ordem judicial de prisão? É lógico, gente, pelo amor de Deus, é lógico que a polícia deve usar a força e essa força deve ser usada compatível com a ameaça. Se o criminoso vem armado com fuzil pra cima da polícia, a polícia vai ter que agir como? Vai ter que devolver sim os tiros de fuzil pra cessar essa ameaça. Isso é muito claro, isso é muito óbvio. Pra falar de uma forma mais fria, pra que você entenda, o criminoso que dá tiro de fuzil em direção à polícia merece sim tomar tiro de fuzil da polícia. Como que isso parece não estar tão claro assim, gente? Ou você acha que o policial deve ir lá tentar negociar, ou na sua visão o policial tem que simplesmente virar de costas pra ser alvejado? É isso que você pensa? Não é possível. Uma coisa eu digo pra vocês, o Estado, ele não pode recuar diante de uma resistência letal, não pode. Isso atenta contra a própria soberania desse Estado. Se o Estado fizer isso, ele estará abdicando da sua própria função institucional. O Estado não pode recuar diante de resistência armada e letal. Enfim, já respondi a pergunta da jornalista aqui, deixa eu voltar pro vídeo dela. Os que defendem a execução sumária de seres humanos, obviamente, comemoraram. Para eles, pouco importa quem eram os mortos, se culpados ou inocentes. Pouco importa se entre eles havia um estudante voltando da escola, uma dona de casa na esquina da padaria, um trabalhador que ia pra labuta. Não... Vamos lá, deixa eu trazer algumas considerações importantes aqui sobre isso que ela falou. Primeiro, o estudante, a dona de casa e o trabalhador não portam fuzil na favela. Não atiram contra a polícia, não montam barricada. O estudante, a dona de casa e o trabalhador não estavam vestidos com camuflagem militar na mata. Não estavam usando colete à prova de balas. Não estavam posicionados em lugares estratégicos para visibilidade debaixo do morro. Eu tenho quase certeza que não foi um estudante, nem uma dona de casa e nem mesmo um trabalhador que matou aqueles 4 policiais nessa operação. Ou você acha que foi? Eu acho que não. Na verdade, eu tenho quase certeza que não. Enfim, deixa eu continuar aqui. Não interessa a identidade, não interessa a ficha criminal, nem interessa a história dessas pessoas. Elas não têm nome, elas não têm rosto e, principalmente, elas não têm dinheiro. São favelados, pretos, pardos, desafortunados, desempregados, subempregados, marginalizados. Essa gente já tem uns montes. Morrendo muitos, ainda assim não farão falta. Assim pensam alguns. A morte dessas pessoas apenas sacia a sede de violência de uma parte lamentável da nossa sociedade. Essas pessoas acreditam que um favelado a mais na cova significa um país um pouco menos violento. Não, peraí, isso não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus. O que a grande parte das pessoas acredita é o seguinte: um criminoso organizado preso, isso sim significa um país um pouco menos violento. Porque sim, eu acredito que esse criminoso sim deve ser preso, deve pagar pelos seus crimes. Ok, aí manda o policial ir lá cumprir o mandado de prisão, porque esse criminoso já foi condenado, ele já foi julgado, ele já passou por todo o processo judicial, se reconheceu a autoria, a materialidade do crime, reconheceu a culpa dele, houve uma condenação, aí o policial vai lá cumprir o mandado de prisão e é recebido a tiros de fuzil. E aí, o que tem que ser feito nesse caso? Simplesmente a polícia deve virar de costas e ir embora e deixar o criminoso que foi condenado em um território dominado pelo crime organizado que o Estado brasileiro não tem nenhum tipo de controle. Essa seria a opção. Eu queria muito ver o que você pensa a respeito disso. Eu quero que você coloque os seus comentários aqui para eu entender como que funciona o seu raciocínio a respeito desse assunto. Enfim, deixa eu continuar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Os traficantes dos morros são peixe pequeno. Os maiores e mais... Mas são peixes pequenos, mas são peixes. Ou o fato deles serem peixes pequenos, isso impede a ação da polícia para pegar esses peixes pequenos, né? Não faz sentido isso não. Mais poderosos criminosos, as pessoas que realmente lucram com o tráfico, não moram em favelas. Elas andam de jatinho, elas vivem em condomínios fechados de mansões, elas frequentam os melhores restaurantes e apertam as mãos de gente graúda de Brasília. Porque a favela não produz a droga. A favela é só um entreposto. E porque o governo insiste em fazer operações sangrentas e espetaculosas nos morros, enquanto permite que os multimilionários do tráfico de drogas e de armas durmam o sono dos justos em seus palacetes. Esse é o argumento da seletividade das operações policiais, né? Quando há operações policiais em mansões, em condomínios de alto padrão, por que ninguém morre? Por que a polícia vai lá, compra o mandado de prisão, leva o
criminoso preso e ninguém morre. Você já parou pra pensar por que isso acontece lá? E por que quando a polícia entra na favela, lugar dominado pelo crime organizado, acontece um massacre, muitas pessoas morrem, criminosos e policiais? Por que esse fenômeno acontece? Será que isso acontece porque lá no condomínio de luxo, nas mansões, a polícia não é recebida a tiros? Quando a polícia vai cumprir mandado de prisão no condomínio fechado, ninguém joga granada na polícia com drone, ninguém dá tiro de fuzil na polícia. Os criminosos lá no condomínio de luxo, eles não estão vestidos como se estivessem se preparando pra guerra. É por isso que ninguém morre. Se não há confronto armado, gente, não há uso da força letal, tanto por parte dos bandidos quanto por parte da polícia. A diferença aqui é o que eu quero que vocês entendam. A diferença não está no endereço, mas na resposta criminosa à intervenção legítima do Estado. Se o Estado vai cumprir uma ordem judicial e é recebida a tiros, essa resposta criminosa deixou claro que a polícia tem que intervir usando a força letal também como resposta a essa ameaça. Porque vamos lá, gente, pelo amor de Deus, se o policial não puder neutralizar aquele criminoso que atira de fuzil contra os agentes do Estado, no estrito cumprimento da lei, quem que vai ter condições de deter o crime organizado? A polícia deve agir sim. E em alguns casos, infelizmente, essa ação resulta na morte de pessoas que resistiram a essa determinação. E isso é feito com muito pesar, gente. Ninguém fica feliz com esse tipo de situação, não. Eu não conheço ninguém que celebra a morte de pessoas, que comemora a morte de pessoas. Eu acredito que sim, existe a possibilidade de regeneração, de reabilitação, de ressocialização. Todo mundo tem direito a uma segunda chance. Mas a partir do momento em que um indivíduo aponta um fuzil para tirar a vida de um agente da lei cumprindo o seu dever, ele escolhe o confronto e perde a chance de ser submetido à justiça de forma pacífica. Nesse cenário é a vida do agressor e a vida do policial, ou de um inocente. E a lei autoriza a defesa do justo. Digo isso para responder a pergunta que foi feita pela jornalista. A lei autoriza a defesa do justo. E quanto à lamentável notícia de que inocentes morreram nesse confronto, exponho aqui os meus sinceros sentimentos. Isso não poderia acontecer, jamais. Mas por que você acha que isso acontece? É porque a polícia é truculenta e a polícia vai lá com a intenção de matar as pessoas? Não, não é. A realidade é que os chefões do crime organizado usam a população como escudo humano em uma guerra não declarada contra o Estado. Porque quem está à frente do crime organizado sabe que está sacrificando pessoas inocentes para se manter ali no poder do crime, manter o seu status criminoso em dia, sabe que está sacrificando vida inocente para isso. Ou seja, na minha visão, a morte de qualquer inocente dessa operação tem que ser colocada na conta do crime organizado, uma vez que sem confronto não existe morte. Se a polícia subisse o morro para cumprir o mandado de prisão dessas pessoas e não fosse recebida a tiros, todas elas estariam presas e nenhum tiro tinha saído de nenhuma das armas, nem dos criminosos e nem da polícia. Mas você acha mesmo que isso é possível? Você acha que é possível a polícia cumprir um mandado de prisão dentro da região dominada pelo crime organizado sem haver qualquer tipo de confronto? Gente, eu penso o seguinte, já passou da hora do Brasil resistir fortemente contra o crime organizado. Nós falhamos e falhamos muito como nação ao permitir que parte do nosso território fosse tomado pelo crime organizado com tamanha facilidade. Eu quero que você pense sobre essa situação com muita cautela. Imagine o seguinte, imagine que amanhã um território estrangeiro atraque navios ali no nosso Porto de Santos e coloque no território nacional 100 mil homens fortemente armados. Então eles começam a tomar conta ali do estado de São Paulo, impõem as suas próprias leis à população que mora ali em São Paulo, declaram poder e instituem o seu próprio poder judiciário e deixam claro para todo o país que aquele território é deles, ninguém entra ali e qualquer pessoa que resistir vai morrer, qualquer pessoa que entrar ali vai morrer, qualquer pessoa que reside naquela região que não respeita as regras desse estado estrangeiro invasor também vai morrer, e qualquer força militar ou civil brasileira que de alguma forma ameaçar aquele estado estrangeiro que tomou conta desse território vai ser fortemente atacada também. Nesse caso, eu tenho a absoluta certeza que você cobraria do Estado uma ação forte, você cobraria do Estado uma ação imediata para defesa da nossa soberania como nação, eu tenho certeza disso. Agora, qual que é a diferença da invasão de um estado estrangeiro colocando homens fortemente armados no nosso território para um crime organizado que faz exatamente a mesma coisa? Eles fazem as regras ali naquela região, eles instituem ali um poder legislativo próprio, eles julgam, ou você nunca ouviu falar do Tribunal do Crime, instituindo ali um poder judiciário bem consolidado, eles têm uma hierarquia muito bem estabelecida administrativamente, e aqueles que não respeitam essa hierarquia são atacados de forma letal. Sim, eles fazem isso e vocês sabem disso. Além disso, eles colocam a população de bem que vive nessa região como reféns e as usa como escudo humano em caso de confronto. Vamos lá, gente, pelo amor
amor de Deus, se existe um espaço geográfico dentro da nossa federação, com regras próprias, ordens muito claras, uma hierarquia muito bem estabelecida e uma estrutura completa que não se submete ao pacto social que foi instituído pela nossa sociedade, quem são eles, se não um grupo que atentam ou ameaçam diretamente a nossa soberania? Eu falo isso porque o Brasil demorou muito para tomar uma atitude. Já passou da hora do Brasil reconhecer fortemente as organizações criminosas como corpo inimigo da nação. O Estado precisa, com urgência, agir para restaurar a ordem e a autoridade em todo o território nacional, seja pela prisão dos envolvidos ou, se houver resistência, pelo uso dos meios necessários para vencer justamente essa resistência. Isso tem autorização legal, isso tem permissão legal. E já passou da hora do Brasil agir nesse sentido. O Estado deve prevalecer. Enfim, deixa eu terminar aqui o vídeo da jornalista, senão eu vou me perder. Por que nós não vemos operações contra traficantes nos condomínios fechados? E quando acontece de ter uma operação policial num condomínio de luxo, não há sequer uma vítima. E eu já expliquei pra vocês o motivo disso, né? Tá muito claro. Porque com os grandes, ninguém mexe. Aí, para fazer de conta que tá cuidando da segurança pública, o governo do Rio pipoca os pretos no morro. Afinal de contas, cadáver de pobre dá voto. A polícia é outra vítima. O policial aprende a odiar a favela de onde veio e não o sistema que aprisiona ele e o traficante na mesma pobreza. O policial é o bucha de canhão, é o cidadão transformado em carrasco matador pelo governo que não tem peito para encarar a criminalidade de frente. No fim das contas, o gatilho quem puxa é o policial, porque ele é mandado para enfrentar a morte todos os dias. Ele é quem suja as mãos de sangue, mas a culpa da chacina é muito mais de quem manda matar. Eu sou Raquel Sherazade. Você pode até discordar do que eu falei, mas essa é a minha opinião. Ok, essa é a opinião dela e eu quero responder uma outra pergunta que ela fez nesse vídeo. Ela perguntou por que o Estado insiste em fazer operações sangrentas? Diante dessa pergunta eu tenho perguntas também a fazer. Olha só que pergunta simples que pode ser feita também. Por que o criminoso organizado insiste em receber a polícia com tiros de fuzil? Uma outra pergunta válida é por que os criminosos organizados não se submetem à lei brasileira? Entregando-se assim à justiça, cumprindo toda a sua pena e aproveitando todo esse tempo de cumprimento de pena para refletir a respeito das suas atitudes, das suas ações. Outra pergunta, por que o criminoso organizado não enxerga na punição, na prisão, uma oportunidade que o Estado está dando para ele recomeçar a vida longe do crime? Por que o criminoso organizado não consegue ver que a sua condenação, a sua prisão é uma chance que o próprio Estado está dando a ele para ele se consertar, vamos dizer assim, para ele passar a seguir as regras do pacto social? Por quê? É uma pergunta válida também ou não? E eu queria muito que essa jornalista respondesse essas perguntas. Mas enfim, pessoal, eu fiz esse vídeo porque eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Eu quero que você comenta aqui embaixo, porque isso é uma discussão que eu acredito que não vai ter fim, mas qualquer opinião é válida para fazer parte da construção do pensamento a respeito desse assunto. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou das informações que eu trouxe para você nesse vídeo, das reflexões que eu expus, deixa o seu like agora e não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque como eu disse, toda semana eu trago conteúdo jurídico para você. Não esqueça de deixar seus comentários aqui pra gente continuar a discussão sobre esse assunto. E eu espero você na publicação do próximo vídeo. Fiquem vocês todos com Deus. Um abraço e até lá.